Senador, você como um paranaense, como é que você avalia aí o governo do nosso estado do Paraná, o Ratinho Júnior? Então podemos dizer um pré-candidato a governo ou ainda é cedo? A você que se liga aqui no portal Giba Notícias, hoje um programa diferente. Eu tô tendo a honra de receber aqui nos estúdios Sérgio Fernando Moro, né? Nasceu no dia 1º de agosto de 1972, na nossa querida cidade de Maringá, um paranaense nato. Também é jurista, brasileiro, ex-juiz federal, professor universitário e atualmente é senador pelo estado do Paraná desde fevereiro de 2023. Senador, seja bem-vindo aqui nos estúdios do portal Giba Notícias. Giba, um grande prazer estar aqui sendo recebido no portal. Eu estou circulando pelo estado do Paraná, estou numa caravana com a minha equipe, alugamos uma van, estamos circulando. É importante a gente percorrer as estradas, pé no chão para a gente ver. E hoje estamos aqui em Cianorte, também iremos ainda hoje para Paranavaí e assim por diante, né? Tem sido muito gratificante e é uma honra estar sendo recebido aqui por você também e por sua equipe. Muito obrigado. Senador, vamos direto nas perguntas aqui que eu marquei, né, para que o pessoal possa entender um pouquinho o seu papel no Senado. Né, o senhor votou aí a favor da CPMI do INSS. Né, você acha que isso tem que ser investigado, esse rombo? E você acha que isso vai ser investigado mesmo? Giba, nós sofremos hoje uma profunda inversão de valores morais. A gente está vendo os bandidos serem premiados e os agentes da lei serem perseguidos. O que estão fazendo com a Lava Jato, essa reviravolta política para liberar gente que a gente sabe que roubou, gente que confessou os crimes, gente que devolveu o dinheiro e de repente fica por isso mesmo, é um absurdo. Isso abriu a porteira para a volta da roubalheira, que chegou num nível de crueldade agora que a gente não concebia que poderia acontecer. Lembra aquela frase lá, Giba? Roubar doce de criança? Agora estão roubando dos aposentados, dos pensionistas. A gente está falando de pessoas de idade, a gente está falando de viúvas, a gente está falando de órfãos, estão falando de gente inválida, porque tem aposentadoria por invalidez. Numa escala que é estimada de 5 bilhões de reais. E esse dinheiro destinado para sindicatos e associações amigas aí do governo, do PT. Precisa a CPMI, tá? Eu assinei o requerimento da CPMI, sou favorável à CPMI e vamos trabalhar para que tenha uma apuração completa e profunda. Agora, é uma luta política, porque o governo já mexeu os pauzinhos para controlar a CPMI e evitar que ela investigue esses fatos com a profundidade necessária. Vamos dizer o seguinte: essas pessoas deviam estar presas, não tem ninguém preso. E ninguém acredita, sinceramente, no cenário atual do país, Giba, que vão ser presas. A gente tem que resgatar aquele país no qual a lei e a justiça valem alguma coisa. Verdade. De quem roubou, ser punido. A gente não pode construir um país em cima de roubalheira, ladroagem e essa malandragem que está por aí disseminada. Mas você acha que isso vai avançar, essa CPMI? Vai ser uma luta política. Tem que ser bastante realista, porque o governo está trabalhando para controlá-la. Se o governo conseguir esse controle, vai ficar mais difícil. Porque o governo, na minha opinião, não quer uma investigação profunda, tanto assim que nas ações que a AGU tomou, a Advocacia Geral da União, para bloquear bens dos sindicatos que receberam o dinheiro roubado, acabou deixando de lado 2 sindicatos muito ligados ao governo, a CONTAG, e aquele outro que tem por vice-presidente o irmão do Lula. Então, assim, vai ser uma luta política. Vamos ver. Gostaria de te falar assim, com boca cheia, né? Não, vai resolver todas as questões, lá vai investigar com profundidade. Não tenho tanta certeza. Como é que você vê esse cenário aí do governo Lula com o Trump sobre essas tarifas? Bem, as tarifas são injustas e são arbitrárias, vão prejudicar a nossa economia. Claro que o Brasil sobrevive. Hoje os Estados Unidos nem é o principal destino das nossas exportações, mas segmentos importantes vão ser afetados. Por exemplo, a Embraer exporta bastante avião lá para os Estados Unidos e é uma indústria estratégica para o país. Mas não precisa ir tão longe. Aqui no Paraná, a indústria da laranja, exportação de suco. Paranavaí é uma região produtora importante aqui do estado do Paraná. A indústria madeireira, que exporta bastante madeira
compensado, inclusive, para os Estados Unidos. A gente passou nessa caravana ali para o Imbituva e teve uma conversa com os sindicatos, eles estão preocupados. Já tem empresa aqui no Paraná dessa área dispensando empregado, entrando naquilo que eles chamam de layoff, dispensando temporariamente. Então, o que a gente tem que fazer agora é resolver a questão. A minha preocupação, Giba, é que o governo, Lula, parece mais interessado em obter ganhos eleitorais do que resolver o problema. Porque para eles, o que eles estão fazendo, que a gente percebe bem? O Brasil tem um inimigo externo agora, vamos unir o país e o Lula ganha as eleições do próximo ano. A lógica deles é essa. Quando que a gente tem que fazer é sentar na mesa de negociação, parar de hostilizar os Estados Unidos. Não faz nenhum sentido, por exemplo, o Brasil lá no BRICS ficar adulando, né, ditaduras ou regimes autoritários, ou ficar sugerindo de trocar o dólar das transações comerciais internacionais, o que não vai acontecer, mas é uma provocação desnecessária. Então está na hora dos adultos, né, sentar como adulto na mesa de negociação e ver, eu posso fazer isso, posso reduzir tarifa aqui, você reduz aí, para a gente avançar. A Argentina deu exemplo. Ela conseguiu um acordo, foi divulgado semana passada, de redução a zero da exportação de 80% dos produtos que ela exporta para os Estados Unidos. Então o caminho é esse, e não o caminho de querer entrar numa briga com um país que tem uma economia muito mais forte que a nossa. Claro, a gente tem que atuar com altivez, serenidade, firmeza e partir do pressuposto que a tarifa é arbitrária. Mas temos que dialogar. Com certeza. Ainda debatendo aí o assunto sobre o Senado, qual é a sua opinião sobre a situação econômica do Brasil? O senhor votou aí a favor da derrubada do decreto do IOF pelo governo federal, não é? Votei contra e votarei contra qualquer aumento de imposto ou de tributo. Voto contra aumento de despesa. Por exemplo, votei contra aquele aumento do número de deputados. Assim como a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, votou contra. Não é a hora da gente aumentar despesas. Agora, eu fico preocupado porque a gente está vendo um descontrole dos gastos públicos. 39 ministérios. Viagens internacionais com despesas de luxo. Claro que essa é uma fração do orçamento, mas tem que dar o exemplo, né, para mostrar, olha, vamos economizar dinheiro público. Infelizmente, a gente está vendo esse total descontrole, a dívida pública crescendo, isso faz com que os juros fiquem nas alturas e afete a dívida das famílias, afete o financiamento da atividade produtiva, não só industrial, comercial, mas também do agro, que é essencialmente importante aqui para o nosso estado do Paraná. Há um risco no futuro, Giba, de uma crise fiscal, se não houver o controle dessas despesas. Agora, a gente tem que votar de maneira coerente com essa percepção, e é o que eu tenho feito, rejeitado despesas e contra o aumento de tributos. Infelizmente, veio essa decisão agora do ministro Supremo, resgatando o aumento do IOF. Ora, eu aprendi na minha vida o seguinte, que sem representação não tem taxação, que é o Congresso que cabe autorizar aumento de tributo, criação de impostos. Eu não vejo como o judiciário possa fazê-lo. Infelizmente fez. E infelizmente a gente não tem uma maioria hoje no Congresso para tomar uma providência, né, tem que tirar o judiciário dessa esfera política. Basicamente isso. Mas creio que haverá retaliação, sim, contra o governo federal. É lamentável a situação. Diante aí dessa colocação, você não acha que o Brasil está desgovernado? Haja visto que não está tendo, né, uma junção entre o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí, diante disso, o povo fica assustado desse cenário. Não, certamente. Nós temos uma inversão profunda dos nossos valores morais, que afeta a economia, mas afeta também a nossa alma. Agora, eu tenho uma crença também, Giba, que a gente consegue dar a volta por cima. O que a gente tem que fazer é, primeiro, a oposição é crescente lá dentro do Congresso, em relação a esse governo. E 2, ano que vem, que nós temos eleições gerais, temos que virar essa página e nos livrar definitivamente do PT e do Lula. O Brasil não aguenta mais 4 anos. E aí a coisa começa a ficar perigosa
para nós brasileiros. Eu, no próximo ano, não serei candidato a presidente, mas ajudarei a derrotar o governo Lula, que não dá, né? É um compromisso com o paranense que eu tomo aqui, inclusive, publicamente. Estamos conversando com o senador Sérgio Moro, falando um pouquinho do seu trabalho lá no Senado. O que o Paraná, o Brasil, tem ganhado com o Sérgio Moro senador? Olha, eu tenho atuado na oposição. Se não fosse oposição, a situação estaria muito pior. A gente ainda é minoria, mas a gente consegue algumas vitórias. Provamos a lei do marco temporal. Tenho defendido, por exemplo, as pautas lá do agro. Segurança pública, tem diversos projetos que eu aprovei no Senado que melhoram a segurança pública. Estamos acompanhando também a tramitação deles na Câmara. Mais um deles que virou lei é a lei do fim das saidinhas dos presos nos feriados. Eu não fui o autor, mas eu apresentei uma emenda a esse projeto no Senado que foi fundamental para que ele fosse aprovado, porque ele estava travado, tinha muita resistência, e a minha emenda deu uma equilibrada em alguns pontos. É um passo na direção certa, não resolve o problema, mas não tem um coelho que você tira da cartola e resolve todos os problemas do mundo. Você tem que dar os passos na direção correta. Então, uma melhoria. Agora, a gente tem que aumentar na nossa legislação penal o rigor contra o crime, ter um sistema mais eficiente. Na margem que a gente pode ali dentro da oposição, tem conseguido algumas vitórias. Teve também um projeto, Giba, que eu fiquei muito orgulhoso de ter contribuído para aprovação, que é um projeto da minha esposa. A Rosângela Moura, deputada federal, apresentou um projeto que reformula um órgão do Ministério da Saúde, que é o CONITEC, que decide sobre a inclusão ou rejeição de novos medicamentos e tratamentos na rede pública de saúde. Que bacana. Ou seja, quando você vai na rede pública de saúde e precisa daquele medicamento, ele ter lá o medicamento ou não ter, depende do CONITEC. E o projeto dela é muito simples, mas diz o seguinte: nas decisões do CONITEC precisa ter um representante dos usuários do sistema de saúde, quem precisa. Então, se vai decidir, por exemplo, sobre um remédio para o coração, tem que ter um representante da Associação Brasileira dos Doentes Cardíacos. Se é de rim, Associação Brasileira dos Doentes de Rim. Se é câncer, Associação Brasileira dos Doentes de Câncer. Com vez e voto. Para a perspectiva da pessoa que precisa do medicamento, está lá. Bem, ela foi autora, aprovou na Câmara, foi para o Senado, eu relatei esse projeto, foi aprovado, virou lei. Nem o Lula teve coragem de vetar esse projeto. Isso, creio que vai melhorar a qualidade dos medicamentos e dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde com o tempo, porque a gente vai ter a perspectiva do usuário, de quem precisa. Falando ainda sobre o Senado, falando um pouquinho sobre o Código Eleitoral, você é a favor ou contra a reeleição? Eu sou contra a reeleição no Poder Executivo. O Poder Legislativo é diferente, mas a experiência revela que no Poder Executivo é uma fonte possível de abusos. Então, a pessoa no final do mandato, querendo se reeleger, pode, eventualmente, abrir a caixa, né, de benefícios que às vezes o cofre público não sustenta, ou abusar do poder de alguma forma. Então, o ideal é que não haja reeleição. Eu votei a favor de um projeto lá no Senado, que coloca fim à reeleição por Poder Executivo. Claro que coloca com uma transição no tempo, para evitar afetar os mandatos em trâmite ou as eleições já em 26, para não parecer que lá está mudando as regras durante o próprio jogo. Isso não seria apropriado. Mas eu acho que seria interessante para o país. Vamos ver como isso vai tramitar ali dentro do Congresso. Agora, tem o novo Código Eleitoral, que também está tramitando lá, que nós adiamos até a votação. Ia ser votado semana passada, nós adiamos. Em relação ao novo Código Eleitoral, eu tenho grande resistência, porque acaba com a lei da ficha limpa, que é um absurdo, e proíbe que policiais e militares possam concorrer às eleições. Então está tirando os agentes da lei do Congresso e facilitando a vida dos bandidos. Aí não tem como votar a favor. Já falei que se não mudar esses dois pontos, eu voto contra.
Senador, você como um paranaense, como é que você avalia aí o governo do nosso estado do Paraná, o Ratinho Júnior? Olha, é um governo que tem os seus méritos, né? O Paraná ele tem crescido mais do que a média nacional. A gente se orgulha do setor privado do Paraná, da pujança. Né? Nós somos o principal produtor, por exemplo, de cevada, maior exportador de frango, maior produtor de mussarela, segundo produtor nacional de leite. Então nós temos uma dinâmica na nossa economia muito interessante. Somos hoje o 4º PIB industrial, 3º na indústria de transformação. Agora, a minha visão aqui, Giba, é que nós tínhamos que buscar a excelência. Nós tínhamos que ser o primeiro lugar em tudo. Claro que chegar ao PIB de São Paulo parece uma utopia, pelo gigantismo. Mas vamos pensar, por exemplo, o que era a China 40 anos atrás, e se alguém pensava que um dia eles iam ter o mesmo PIB que os Estados Unidos. Então vamos ousar. Os deuses favorecem os ousados. Eu falo, por exemplo, de segurança pública. A gente tem um grande orgulho das nossas polícias, estaduais ou federais, aqui no Paraná. Agora, nossa segurança está melhor do que a da Bahia, que hoje é o estado mais violento do país. Está melhor do que o Rio de Janeiro. Mas o nosso comparativo não pode ser esses estados. E se a gente for olhar nosso vizinho aqui, Santa Catarina, os indicadores deles de violência são melhores do que o nosso. E tem uma coisa que a gente não admite aqui no Paraná, é perder para os catarinenses. Gostamos muito deles, são nossos irmãos, mas como é que a gente está atrás deles em segurança pública? Não pode. Então a gente tem que dar aquele passo de excelência para o futuro. Então a gente tem essa perspectiva, essa visão sobre o Paraná, que ele é o estado que a gente se orgulha. O governo atual tem seus méritos, assim como teve governos passados com seus méritos. Você dizer que tem muita coisa para fazer não significa dizer que o que foi feito não presta. Na verdade, se constrói em cima de algo que já foi feito. Com um alicerce, isso é muito bacana. Diante dessa pergunta, eu vou falar do cenário estadual. Haja visto que as últimas pesquisas apontam, né, você à frente de qualquer jogo político aqui no Paraná para ser governador. E daí? Sai do Senado, vem ou não? Ou isso aí só é converseiro? Eu não vou deixar o estado do Paraná na mão. Tá? Então eu fico preocupado com o futuro, principalmente se tiver uma reeleição do Lula. Acho que não vai acontecer. Mas se houver, a gente precisa de gente firme na condução do Estado. Até porque, junto com o governo Lula, vem esse descontrole da economia, vem essas loucuradas de Brasília e vem também o crescimento da criminalidade, que a gente está vendo em todo o país. Mas eu vou tomar essa decisão, Giba, mais adiante. Tem muita coisa a fazer no Senado. A gente tem que se preocupar com essa situação atual, tarifa, imposto, segurança pública. Vou tomar essa decisão mais pro final do ano e começo do ano que vem. E aí, o que o paranaense pode ter certeza é que a gente não vai deixar o nosso estado. E se a gente tomar essa decisão é para buscar essa excelência que eu mencionei. Proteger o nosso estado, mas vamos tentar botar o nosso Paraná em primeiro lugar. Então podemos dizer um pré-candidato a governo ou ainda é cedo? Olha, o rótulo, não sei. As pesquisas têm apontado, como você bem disse, que a gente está na liderança. Até, né, modéstia à parte, com certa folga. Porque a gente tem uma história, porque a gente tem uma narrativa, porque a gente tem o que falar do que a gente fez e do que a gente faz. Então, é um reconhecimento do paranaense que muito nos orgulha. Agora, a decisão mesmo e o anúncio oficial tem que ser adiante. Senador, muito obrigado pela sua presença. E antes da gente terminar, minha última pergunta, né? E essa caravana que está fazendo, passando por mais de 30 municípios, e eu fico honrado hoje de receber você aqui em Cianorte, aqui nos estúdios do portal Giba Notícias. Qual que é a estratégia dessa caravana aí? Veja, lá em 22, quando eu fiz a minha campanha para o Senado, o que mais me incomodava, Giba, era ouvir que os senadores não circulavam no estado, não conversavam. Ficavam em Brasília, e Brasília vira uma redoma, às vezes, de vidro, uma bolha de uma realidade alternativa que não é do país. Verdade. Desde o início do mandato eu tenho viajado. Finais de semana, segunda e sexta, porque a gente tem que ficar em Brasília para as votações entre terça e quinta, pelo menos. Ocorre que agora a gente entrou num recesso legislativo, que me dá mais tempo, e iniciei um périplo com a minha equipe,
Alugamos uma van, estamos circulando por aí, passando em várias cidades. Pode ser que passemos na cidade dos ouvintes, que aqui não é só Cianorte, é região, né? Para conversar, prestar contas do mandato, ouvir as pessoas, a gente aprende muito nisso. Isso é bacana. Então, hoje estamos aqui em Cianorte, vamos também para Paranavaí, amanhã vamos para outras cidades e assim seguiremos até o final desse mês de julho. Então é muito bom, é divertido, é bacana e é uma forma também de mostrar que a gente está presente no estado. Não estamos só lá em Brasília, embora envolva o nosso trabalho, também está em Brasília e participar das votações. Isso é muito bacana quando você visita os pequenos municípios, que mostra, né, um senador participativo, que vai ao encontro da população e ouve a população através das suas lideranças. Parabéns por essa iniciativa. Não, obrigado. E aqui em Cianorte, né, que é uma cidade importante do Paraná, que tem esse setor, principalmente de malhas, né, muito pujante, muito destacado, capital das malhas. A gente tem ouvido também aqui falar dos planos do prefeito aí, Franzato. O Marcão, é arrojado. Marcão, né? Já ouvi os 3 elogios sobre ele hoje. Então, a gente também quer ajudar na cidade, como for possível. É o nosso papel também no Senado Federal. Senador, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que a sua agenda está corrida, mas eu agradeço a sua assessoria, né, que abriu lá um espaço. Giba, nós podemos passar aí no estúdio. Para mim, foi motivo de alegria e honra estar recebendo você aqui no estúdio. E assim, quando estiver em Cianorte ou em Tuneiros do Oeste, no outro estúdio, fique à vontade para passar, tomar um café e nos conceder a entrevista. Muito obrigado de coração. Obrigado. E logo mais a gente vai estar... Logo mais a gente vai estar também circulando aí na cidade e vamos também depois para Paranavaí. Né? Mais cedo a gente vai aí para Associação Comercial de Cianorte. Assim que... Isso. E para conversar com o pessoal da cidade. Muito obrigado. Beleza? Muito obrigado. Gente, hoje um jornalismo diferente, falando um pouquinho sobre a política, né, nacional, também pincelando no estado, com esse grande homem que faz e está fazendo a diferença no cenário político do nosso Brasil, né? O senador Sérgio Moro. Um grande abraço a você que nos assistiu um pocão. Valeu de montão. Como foi bom saber que você estava do outro lado do aparelho assistindo o portal Giba Notícias. E eu vou me despedindo dizendo: mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Opa, pera um pouquinho que tem um presente aqui, ó. Você vai levar uma caneca do portal aí. Pessoal, aqui, ó. Mas é pra você usar lá. Tira uma foto e depois posta lá pra nós. Beleza? Gente, tchau, ó. Beijão no coração de todos vocês.